E aí, pessoal? Muito bem-vindos ao canal das Minhas Palavras. Vamos analisar esse corte hoje com muito bom senso e que Deus nos abençoe. Nos últimos dias, o Papa afirmou que Jesus é o único Salvador e desaconselhou o uso de título corredentora para Maria. Qual a opinião do padre a respeito disso? Tá. É assim, eu acho que tá. Sinceramente, acho que se criou uma histeria desnecessária sobre esse assunto. Por quê? E por que eu digo que é histeria? Primeiro, porque a maior parte das pessoas não leu o documento. Então está falando do que não sabe. Segundo, porque o documento é claro. Ele diz que a fé da igreja na cooperação de Maria na obra da redenção continua a mesma. E que o entendimento dos doutores da igreja, etc., é plenamente ortodoxo. Mas é necessário uma espécie de ajuste terminológico. Por quê? E aqui eu explico algo que talvez poucas pessoas sabem, mas co em latim é diferente de co nas línguas neolatinas. Co em latim significa co-redemptrix, é redentora com o Redentor, mas mais ou menos no sentido de que ter é contraposto a ser. Ou seja, é por participação, não é em si mesma, né? Nas línguas neolatinas, co indica equivalência, você está lado a lado, indica uma certa igualdade. Então, nesse sentido, o magistério da igreja atual disse que é preciso que na terminologia nós evitemos chamar Maria Santíssima de corredentora e também o título de medianeira de todas as graças, também que houvesse uma espécie de economia no modo de falar, porque pode dar a impressão de que Deus de tal modo está vinculado a Maria que ela tenha merecido, por exemplo, a própria graça da sua Imaculada Conceição. Ou seja, é uma discussão mariológica bem refinada, que tem seus problemas, né? Por exemplo, a doutrina católica afirma que a presença de Deus na nossa alma pela graça santificante é direta. A presença de Cristo em nossa alma pela graça santificante é direta. Então, por exemplo, no aspecto da presença de Cristo em nós, eu poderia dizer que Jesus é o nosso mediador em relação a Maria, porque, é claro, no sentido de que nele nós estamos unidos a toda a comunhão dos santos, mais do que dizer o oposto disso. Então, uma série de questões aqui implicadas que precisam ser muito bem compreendidas. Os teólogos e pregadores do período barroco muitas vezes utilizaram uma retórica que não pretendia ser definição dogmática ou algo assim, mas como no Brasil tudo vira fla-flu, então as pessoas gostam de criar guerras onde não existe. Esse é um tópico difícil de conversa, né? Quando você vem de uma tradição diferente, católica. Por quê? Porque se entende Maria como uma coisa importante, né? Como alguém especial, e acho que se podemos falar em fla-flu, esse distanciamento entre católicos, protestantes e evangélicos faz com que a maioria dos evangélicos não queiram nem falar de Maria, porque Mariafobia. É quase isso. Mas por causa da maneira católica, seja ela teológica ou seja ela popular, como ela é tratada, como a tradição evangélica coloca a proeminência na escritura, claro que vai existir tradição, mas ela tem um papel diferente. E aí você vendo o testemunho de Maria nos escritos do Novo Testamento, é difícil chegar a toda a construção que a tradição católica fez depois, né? Então, eu até, né, padre, se me permite, né, uma coisa que acho que fica difícil é que, embora a doutrina peculiar, sistemática da igreja
afirme uma coisa, como acontece nos ambientes evangélicos e outros também, parece que a prática popular, em alguns ambientes, a impressão que dá que a figura de Maria, ou Nossa Senhora, né, como é chamada, ela acaba tendo uma prioridade, um espaço assim muito mais visível do que a gente imagina. Mesmo que o pessoal não está venerando, não está adorando, mas a impressão que quem vê de fora é que ela tem mais... Mas é só uma impressão. Porque, tomara. Não, é mesmo. Porque, veja bem, na fé católica é muito claro o fato de que Maria não é Deus. Mas você sabe que, não sei se foi o Boff, algum chegou a sugerir que ela poderia ser a encarnação hipostática do Espírito Santo. Mas ele não foi o primeiro. Eu sei. Na antiguidade temos a mesma coisa, né? Temos debates sobre porque o Nestório, por exemplo, que falamos século IV, quinto, né? Sim. Ali. Falamos para a Virgem Maria como Cristotoco ou Teotoco. Essa é a discussão. Teotoco quer dizer aquela que gerou... A mãe de Deus ou a mãe de Deus ou mãe de Cristo. Essa é a grande É a mãe de Cristo que é Cristotoco. Toco quer dizer que zero trouxe na luz. O Concílio de Calcedônia vai colocar que ela é mãe de Deus. Mãe de Deus, porque isso que quer dizer isso? Então. Agora, mãe de Deus e qual fermo? Seria mãe, olha, mas a mãe de Deus na divindade de Cristo. Tá. Ela gerou... Porque, claro, né? A carne que, na verdade, a carne que falamos, Cristo logo se tornou carne, é a carne do ser humano. Sim. Fala, mas mesmo na barriga da Maria. A discussão, esse aqui não foi falado para ver qual é o nível elevado de Maria ou para falar se o filho de Maria é divino. Então, aí que a gente acha que o caminho foi muito elevado e Maria ganhou um lugar elevado demais. Mas ela é mãe de Deus mesmo. Pouco explicar essa parte, né? Por quê? Porque... Jesus Cristo é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana. Tem uma natureza humana e assumiu a natureza humana. Mas o eu de Cristo é a pessoa divina do Verbo eterno. E se a natureza humana subsiste nele e ela é a matéria pela qual Deus fez a natureza humana do seu filho, não tem jeito. Ela é mãe de Deus mesmo. Quando o padre José Eduardo fala sobre Nossa Senhora como corredentora, é muito importante entender que ele não está criando uma nova Maria, nem colocando a Virgem no mesmo nível de Cristo. O que está em jogo aqui é um conceito teológico preciso, que muitas vezes é mal compreendido, especialmente em debates com irmãos protestantes. A doutrina católica parte de um ponto inegociável. Cristo é o único redentor da humanidade. Não existe para a Igreja nenhuma dúvida sobre isso. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único mediador necessário da salvação. Tudo começa, passa e termina nele. Então, por que a Igreja usa o termo corredentora para Maria? A chave está no prefixo co, que não significa igual, mas com. Ou seja, Maria coopera com a obra redentora de Cristo de maneira subordinada, dependente e totalmente orientada a ele. Ela não redime por si mesma, ela participa da redenção porque Deus assim quis. E é exatamente aqui que o argumento do padre José Eduardo costuma ser mal interpretado. Quando o protestante escuta corredentora, ele automaticamente entende como se a Igreja estivesse dizendo que Maria salva junto com Jesus, como se fossem dois redentores paralelos. Mas isso simplesmente não é o que a Igreja ensina. Desde o início, Maria foi associada de modo único ao plano da salvação. No momento da anunciação, ela poderia ter recusado. Deus respeita a liberdade humana. Mas Maria responde, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim não é um detalhe emocional. Ele tem peso real na história da redenção. Sem esse consentimento livre, Cristo não teria assumido a natureza humana por meio dela. Isso já mostra que a cooperação de Maria não é simbólica, mas real, ainda que totalmente dependente da graça de Deus. O ponto mais forte da argumentação do padre José Eduardo, e que geralmente passa despercebido, está no Calvário. Maria não apenas assiste à morte de Jesus, ela oferece o Filho ao Pai, unindo o sofrimento do próprio coração ao sacrifício redentor de Cristo. Ela não acrescenta nada ao valor infinito da cruz, mas participa como mãe, sofrendo voluntariamente aquilo que nenhuma criatura sofreu. A Igreja sempre entendeu que ali Maria exerce uma cooperação singular, única, irrepetível. Quando o protestante argumenta dizendo que a Bíblia não usa o termo corredentora, a resposta católica não é forçar a palavra, mas explicar o conteúdo. A própria Escritura mostra pessoas cooperando com a obra de Deus.
São Paulo diz que completa em sua carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, não porque a cruz foi insuficiente, mas porque Deus permite que seus filhos participem da obra da salvação. Se isso vale para os santos, quanto mais para Maria, que foi escolhida desde toda a eternidade para ser mãe do Redentor. O que o padre José Eduardo defende, e que está plenamente em continuidade com a tradição da Igreja, é que Maria é corredentora, porque Deus quis associá-la, não porque ela exigiu isso, nem porque a Igreja inventou. Toda a grandeza de Maria vem do fato de que ela aponta para Cristo. Quando se entende corretamente a doutrina, fica claro que quanto mais se exalta Maria, mais se exalta a obra de Deus nela. Não é uma competição com Jesus, é um testemunho da potência da graça divina. Por isso, a resistência protestante, muitas vezes, nasce de um medo legítimo, mas baseado em uma caricatura do ensinamento católico. A Igreja não substitui Cristo por Maria. Ela reconhece que Deus, em sua liberdade soberana, quis que a redenção passasse também pelo coração de uma mãe. No fim, chamar Maria de corredentora não diminui a glória de Cristo. Pelo contrário, mostra o quanto a redenção é poderosa, a ponto de transformar uma criatura em cooperadora íntima do plano da salvação, sempre abaixo, sempre dependente, sempre apontando para o único Redentor. Mas no sentido que Cristo é divino, não que ela seja. Essa que é a questão. Vem naquela coisa... Que ela seja de alguma maneira divina. Essa que é a questão. Ela não é divina. Não. Vem naquele... Mas isso é claríssimo para nós todos, acho que católicos e ortodoxos. Uma das dificuldades que a gente tem nessa caminhada que... Mas nesse sentido, vocês também concordam que Maria é mãe de Deus? Claro. Mas a questão que isso precisa ser dito. Quer dizer, os protestantes acreditam que Maria é mãe de Deus. Sim, porque o filho é divino. Porque é filho divino. Mas o problema é que se isso implica em que Maria tem uma condição diferenciada. Então, o que se desenvolveu na tradição católica depois, como a Imaculada Conceição, tudo decorre disso. E outros elementos, até mesmo a Assunção de Maria, que é um dogma recente, isso trouxe... Mas a fé é antiga. Trouxe um distanciamento maior entre as comunidades. Apesar de haver uma conversa, né? Até 1990, por exemplo, os luteranos e os católicos tiveram uma conversa de mútua concordância a respeito do tema da justificação no encontro tal, mas nesse aspecto de mariologia o distanciamento é significativo, né? A compreensão. Mas tudo decorre do fato dela ser mãe de Deus. Você veja, mesmo essa doutrina piedosa, essa doutrina da chamada corredenção, né? No proto-evangelho, Gênesis 3,15, o Senhor promete, ele diz claramente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Então você tem essa relação já nos planos eternos de Deus estabelecida em vista da encarnação. Então aqui... Fazer uma conexão entre Eva e Maria. O vínculo entre ela e o seu filho é exclusivo. Porque ela é doadora da carne que nos redimiu. Ou seja, ela não é uma barriga de aluguel. Ela é uma porta pela qual ele passou e pronto. Ele tomou carne dela. Mas ela é pecadora, né? Não é pecadora. Ele me provocou. Ela não é pecadora. Porque Maria? Claro que não é. Lucas 1,47, ela diz, né, que se alegra em Deus, meu Salvador, né? Mas como ele a salvou? Essa aqui é a questão. Essa ele é a maneira diferente de pensar. Preservação. Preservando do pecado. Por exemplo, os ortodoxos, eles não acreditam propriamente na Imaculada Conceição. Eu acho que não. Mas por quê? Porque a concepção de pecado original que eles têm é diferente da concepção católica. Mas eles creem que ela é Panagia. Panagia, sim. O nome Panagia quer dizer a santa das santas, né? Nesse contexto, porque gerou o Filho de Deus, né? Isso é lógico. Ou seja, a honra e o respeito para a Mãe de Deus, que como colaboradora no sentido não da salvação, né? No sentido como mãe, que era uma menina, né? Não era, tipo, as pessoas acham 25 anos, era uma menina 15, 16 anos, né? Miriam, é isso aí. O respeito que nós... Eu quero entrar entre protestantes e católicos no contexto aqui no Brasil, o que é agora? Eu sou capadócio médio dos dois lados. Mediador. Não, o contexto é que criamos nós muitos tabus e preconceitos sobre nomes nesse contexto, né? Não precisamos, até no credo, por exemplo, no final falamos
creio. No... Mas você sabe que boa parte da comunidade evangélica protestante comemorou a palavra do Papa. Falou, opa, acho que o pessoal está dando uma chegada mais para cá um pouquinho, né? E entendeu como alguma palavra de realinhamento. O final do credo da Nicéia que falamos, creio, numa igreja, olha, católica. Ali, alguns não colocam católica, mas a palavra grega não significa a igreja católica, a instituição. Mas católica, o sentido é que a igreja local, a igreja lá, de Filipenses, Filipos, Colossenses, ali, em Jerusalém, ele tem toda a verdade, está na igreja. Porque Jesus habita lá. Não é o sentido todo mundo, os cristãos de todo mundo católica, tem a ver com a igreja ortodoxa no sentido na Constituição, o ensino ortodoxo tem toda a verdade. Isso é católico. Eu creio numa igreja apostólica, porque é tirada de lá, os apóstolos nos deixaram, né? Católica apostólica, mas o católico, a palavra grega nesse contexto tornou preconceito. Muitos evangélicos não colocam a palavra católica, porque né? Identificam com porque vai no contexto da igreja da Constituição, que difere isso, né? Toda a igreja, até a igreja reformada, é católica nesse contexto, mantém a verdade. Isso quer dizer, criamos as palavras como aquele contexto que não vou colocar Panagia nesse contexto, que a Maria é Panagia, claro, né? Deus deu essa graça para ela, para ser gerada por ela, mas não precisa para mim agora colocar preconceito. Não vou fora católico porque vai para a igreja católica, não vou colocar não sei o que porque vai do outro lado, né? Nós precisamos somos livres nesse contexto. Aquilo que diz que o Sayão aqui, todos, pelo menos os cristãos que creem na tradição nesse ortodoxa contexto. e católica, se imagina que é possível haver uma intercessão de Maria em nosso favor, pedir a Maria alguma coisa? Isso faz sentido? Tem a ver com... Não, isso é no contexto que os santos, nesse contexto, os santos, que santos? Na verdade, a igreja triunfada no céu, né? É isso que falamos. Santos, quando falamos, ali, Hebreus, que é 11 o capítulo, fala sobre os santos, patriarcas, tudo. Eles estão vivos no contexto, a igreja que lutou, que está lá. Isso nesse contexto, eles, como vimos aquele texto de Lucas que fala o pobre Lázaro como Abraão. Abraão, o que é Abraão? Abraão, morte ou vivo? Está na presença de Deus nesse contexto, como todos santos do Antigo Testamento, os justos, e os santos depois. Que ele está, a igreja triunfa. O que triunfa? É viva. Agora, sobre intercessão que falou, ele está próximo, que claro que eles vivos com Deus, com o Pai, que eles oram para nós. No contexto isso. Porque não é mortos nesse contexto, né? Não que nenhum santo pode salvar ou curar. Deus cura. Mas o santo, por causa nesse contexto que está próximo a Deus, nesse contexto, ele ora para nós, para nesse contexto. Não que santo salva, né? Isso também precisamos pouco ver esse contexto. Dando continuidade ao comentário, é importante aprofundar ainda mais o ponto que normalmente gera mais confusão nesse tipo de debate, especialmente quando o protestante insiste que qualquer cooperação humana na redenção comprometeria a suficiência de Cristo. Na teologia católica, a suficiência do sacrifício de Cristo nunca é colocada em dúvida. Pelo contrário, ela é o fundamento de tudo. Justamente porque a redenção de Cristo é perfeita, Deus pode livremente permitir que criaturas participem dela, sem diminuir sua eficácia. A cooperação não é uma concorrência, mas um efeito da própria redenção. Quando o padre José Eduardo responde a esse tipo de objeção, ele costuma lembrar que Deus não age por necessidade, mas por amor. Deus poderia ter redimido o mundo de infinitas maneiras, mas escolheu este caminho concreto: encarnar-se no seio de uma mulher, nascer de uma mãe, ser educado em uma família e, no fim, ser entregue por amor. Nada disso era obrigatório para Deus, tudo foi escolha. Maria, nesse contexto, não é um instrumento passivo. Ela participa com inteligência, liberdade e fé. Seu sofrimento não é apenas emocional, como qualquer mãe que perde um filho. É um sofrimento conscientemente unido à missão salvífica de Jesus. Isso dá ao sofrimento de Maria um caráter profundamente teológico. Outro ponto central do argumento é que a cooperação de Maria não termina no Calvário. A Igreja entende que sua maternidade espiritual se estende a todos os fiéis. Quando Cristo diz ao discípulo amado,
Eis aí tua mãe. Não se trata apenas de um gesto de cuidado humano, mas de uma realidade espiritual. Maria passa a ser mãe daqueles que são membros do corpo de Cristo. Esse dado bíblico é muitas vezes ignorado no debate, mas é fundamental. Se Cristo é o cabeça e nós somos os membros, Maria é mãe do corpo inteiro. E essa maternidade não é decorativa. Ela implica intercessão, cuidado e participação contínua na economia da salvação, sempre subordinada a Cristo. Aqui fica claro porque o título de corredentora nunca pode ser entendido isoladamente. Ele está ligado a outros títulos marianos, como medianeira e advogada. Todos eles expressam a mesma verdade. Deus quis envolver Maria de maneira única na obra da salvação, sem jamais colocá-la no lugar de Cristo. O protestante frequentemente argumenta que esse tipo de linguagem afasta as pessoas de Jesus, mas a experiência histórica da Igreja mostra exatamente o contrário. Quanto mais autêntica é a devoção mariana, mais ela conduz ao centro da fé cristã. Maria não retém a atenção para si. Ela diz como em Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Esse episódio, aliás, é muito revelador. Em Caná, Maria intercede antes mesmo de um pedido explícito. Jesus responde que sua hora ainda não chegou, mas realiza o sinal. Isso mostra que a intercessão de Maria não substitui a vontade de Cristo, mas atua dentro dela. É um sinal claro da cooperação materna, sempre em harmonia com o plano divino. Quando o padre José Eduardo defende esse ponto, ele não está propondo uma devoção emocional desordenada, mas uma leitura coerente da Escritura à luz da tradição. A fé católica não se baseia apenas em textos isolados, mas na interpretação viva da Igreja, guiada pelo Espírito Santo ao longo dos séculos. Por isso, o título de corredentora não deve ser visto como um obstáculo ao diálogo, mas como um convite à compreensão mais profunda do mistério da redenção. Ele nos lembra que Deus não salva o homem sozinho, mas com o homem, respeitando sua liberdade e elevando sua dignidade. Maria é o exemplo máximo dessa cooperação. Nela, a graça não encontra resistência. Tudo nela é resposta, entrega e fidelidade. E é exatamente por isso que a Igreja a contempla como modelo de todos os fiéis. No fim das contas, a discussão não é apenas sobre um título mariano, mas sobre a própria lógica da encarnação. Um Deus que entra na história, que assume carne, que aceita depender do sim de uma criatura. É um Deus que valoriza profundamente a cooperação humana. E é isso que o argumento do padre José Eduardo tenta preservar. A verdade de que a redenção é obra exclusiva de Cristo, mas realizada de um modo tão abundante que permite a participação real, livre e amorosa de Maria, não como concorrente, mas como serva do Senhor. É que a doutrina da intercessão dos santos ela só se entende no contexto da doutrina da comunhão dos santos, né? Que é um dos artigos do credo. Ou seja, os santos, isso significa todos os que estão em graça de Deus, em Cristo formam uma comunhão. Então, a parcela da igreja que já triunfa no céu não está passiva diante da nossa luta na terra. Eles intercedem por nós. Claro, porque nos vem no verbo, ou seja, em Cristo. Aquilo que se diz na teologia latina, in specie eternitatis. Nesse ponto, a doutrina católica e a doutrina ortodoxa são idênticas, no sentido de que ambos cremos na intercessão. Mas essa intercessão não é à margem de Cristo. Cristo, veja, ele é o cimento da comunhão dos santos, ou aquele que nos liga a todos. Mas, porque eu acho que essa dificuldade existe na psicologia protestante. Parece que a comunhão dos santos ela diminui a mediação de Cristo. E ao contrário, a mediação de Cristo ela causa mais comunhão, ela causa mais... Veja, eu não estou tirando a glória de Deus quando eu ajudo um irmão. Todo pai é glorificado quando os dois filhos estão se ajudando. Aquilo redunda na glória dele, porque, claro, ele que é a fonte da relação entre os filhos. O mesmo acontece com Cristo. A mediação dele é fortalecida, é enriquecida. E ele é a base da nossa relação. Então, quando eu intercedo por você, eu estou glorificando a Deus, que é a base da nossa comunhão. E quando os santos intercedem por nós, é exatamente isso que acontece. A doutrina católica diz que toda a honra dada aos santos redunda maximamente na Trindade Santíssima. Porque, é claro, Deus é o vínculo entre nós.
Para a gente é bem difícil, né? Quando você trabalha só com o texto bíblico, né? E mesmo que haja, mesmo que os protestantes digam, não, a gente não mexe com tradição, tem a tradição calvinista, luterana, wesleyana, né? De diversos tipos, mas elas têm um papel diferente do que a doutrina do magistério. Então, olhando para o Novo Testamento, a impressão que dá é que você tem muito pouco espaço para pensar num caminho que se desenvolveu na tradição católica. Né? Mas tem os santos que intercedem em Apocalipse, sim, que apresentam as taças que são cheias, as orações dos santos que passaram por tribulação. Mas você está num contexto de uma literatura... santos que clamam debaixo do altar. Então, você está numa literatura escatológica, você está num material altamente simbólico, você tem bestas saindo do mar, por da 1500 anos, a igreja sempre fez isso pacificamente. Não, tudo bem que ela tenha feito. Veja, ela entra assim no mundo greco-romano e não há como não considerar que vários elementos desse contexto solidificaram esse caminho. Isso não parece ser uma realidade do cristianismo primeiro. Eu acho difícil. Veja, nós estamos falando de Niceia. A igreja em Niceia, e isso mesmo vai acontecer em Constantinopla, mesmo vai acontecer em Calcedônia, ela, ao invés de ser subserviente ao mundo greco-romano, ela se impõe ao mundo greco-romano e reafirma a sua doutrina. Não, tudo bem, mas não quer dizer que... E a doutrina dos santos já está sendo praticada enquanto pedido de ajuda e intercessão naqueles dias. Não, sim, entendo. E eu sei que existe isso, e há outras coisas que acontecem nesse cenário e que permaneceram dentro da cristandade. E aí vem a nossa conversa diferente, né? A questão é você ter um fundamento suficiente bíblico, neotestamentário, para esse tipo de prática. E talvez a coisa mais difícil que eu vejo quando a gente presta atenção no cristianismo popular, a minha impressão é que você vê um esvaziamento de Jesus. Não. Então, assim, você vê as pessoas mais apegadas, né, na sua grande parte, né, do que na centralidade de Cristo. E aí, nesse sentido, fica difícil. Eu acho que o que eu acho, né, é que nós estamos tentando impor ao cristianismo de 1500 anos anterior à Reforma uma forquilha, um critério que é apenas da Reforma. Ou seja, o sola scriptura, o qual também sola scripturisticamente não se sustenta. Há controvérsia. Então, mas mesmo que se admita, vamos ver, nós temos tradição e temos escritura, né? A questão é como é que a gente organiza e estabelece as bases disso, que quando a tradição e o magistério governam, inclusive, sobre a própria escritura, aí nós temos a nossa distanciamento que não é suficiente. Né? Porque o magistério não está no mesmo nível da escritura, nem da tradição. A tradição e a escritura são só a fonte da revelação. Sim. E o magistério é intérprete disso. Mas ele não tem poder absoluto, ele não pode dizer o que ele quiser. Então, mas qual é o papel que ele tem, por exemplo? Vamos falar num caso, por exemplo, você vai falar da Assunção de Maria, que é coisa do século XX, né? Então a pergunta é... Mas a festa se celebra desde o século V. Não. No Oriente e no Ocidente. Ok. Sendo que no Oriente é a dormição de Nossa Senhora. A dormição de Maria. E se celebra a elevação de Maria ao céu. Não, sim. Quer dizer, acabam as perseguições Oriente e Ocidente em regiões completamente díspares, numa época em que não se comunicam com tanta facilidade, celebram a Assunção de Maria. Então, mas você, olhando para a realidade do texto bíblico e para os primeiros séculos do cristianismo, isso é muito diferente. E você vê a comunidade da fé reconhecer isso do ponto de vista teológico e doutrinário só no século XX. Se eu tivesse nesse ambiente, eu teria um baita ponto de interrogação para pensar, será que isso realmente faz sentido, né? Então, aí são elementos aí que... mas tem elementos bíblicos, né? Apocalipse 12, por exemplo, claramente, mas tem outros. E não só, você não rastreia até a Reforma, até aquele ambiente, uma contestação severa à fé na Assunção de Maria, por exemplo.
Quer dizer, quando a igreja faz uma declaração dogmática, uma definição dogmática, ela não está criando uma verdade ex novo. Ela tem a responsabilidade de, na história, rastrear e verificar qual é a crença dos cristãos ao longo dos séculos. Então, por exemplo, na Igreja Oriental, se crê na dormição de Maria, que ela foi levada ao céu. Não se crê que o corpo dela apodreceu na terra. Chegamos a mais um final de análise desse corte de podcast. Se você gostou, fique no canal, curte e compartilhe. Além disso, ative o sininho para estar sempre conosco. Fique com Deus e que Ele nos abençoe.